Irmãos, como foi dito há pouco, estudo de número 5, o cristão e a cidade. Hoje nós vamos então trabalhar com esse tema. Semana passada nós trabalhamos, com o tema Cristo e as cidades. Hoje nós vamos trabalhar com o tema os cristãos e a cidade. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho de como nós, cristãos, devemos aí nos relacionar com a cidade. Você já tem parado para pensar como você tem aí se relacionado com a cidade, como você deve se relacionar? Antes de nós começarmos aí a responder qualquer questão, essa é uma questão somente para você já ir refletindo, nós vamos dar início, e eu vou ler o objetivo dessa lição de número 5. O objetivo da lição é apresentar as boas práticas por meio das quais o cristão pode se relacionar com a cidade, testemunhar com boa conduta e influenciar com serviços de amor. Então, esse é o nosso objetivo principal da nossa lição e nós vamos então trabalhar em cima desse objetivo e em cima do que a palavra do Senhor tem para nós nessa manhã. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Arnon para dar aí as suas considerações iniciais. Ele estará fazendo parte conosco desse estudo e estará nos ajudando a entender ainda mais a palavra do Senhor por intermédio do Espírito Santo de Deus. Paz do Senhor, irmãos. Espero que estejam todos bem, tenham tido todos uma ótima semana com muita paz e muita saúde. Bom, nosso tema de hoje, o cristão e a cidade. Como o nosso irmão Lucas disse, sábado passado tivemos Cristo nas cidades e hoje é o cristão e a cidade. E como nós sabemos, hoje a lição, o estudo é para nós, Não que os outros não sejam, mas este, podemos dizer assim, que é diretamente ligado a nós, porque se nós estamos aí na igreja, se denominamos aí cristão, evangélicos, então esse estudo é para nós. E como todos sabem, ou aqueles que estão nos visitando aqui nessa live, nesta manhã pela primeira vez, nós estamos numa série de estudos acerca do evangelismo, da missão urbana, ou seja, a pregação do evangelho, a pregação da palavra de Deus nas cidades. Então nós estamos usando contextos que estão intimamente ligados, ao nosso dia a dia, nossa rotina em pleno século XXI. Então, que possamos fazer um bom estudo. Contamos aí com a participação dos nossos irmãos. Comente aí o que você acha de determinada questão, de determinada pergunta, porque na medida do possível também nós estaremos aí falando a sua participação, trazendo aqui seu ponto de vista, para que tenhamos também um debate bastante eficaz, bastante prático, e bastante também dinâmico, que possamos ter a participação de todos nesta manhã. Isso mesmo. Nós sabemos que ser cristão, hoje em dia, eu acredito que em todo tempo não é fácil. Mas é algo maravilhoso quando você se dispõe a ser também. Em tudo, que nós fazemos na nossa vida, nada é tão simples, fácil. E ser cristão também é uma tarefa, muitas das vezes, que requer de nós algumas atitudes de perseverança, algumas atitudes de ser forte. Porque nós sabemos que tudo que envolve o lado espiritual, o lado cristão do qual nós estamos inseridos, nós sabemos que há um grande inimigo de tudo isso. Nós sabemos que há um inimigo invisível, um inimigo espiritual, que ele tenta a todo instante fazer com que os cristãos eles venham a se desfalecer, se desviar, fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Porque o inimigo das nossas almas, ele não tem prazer na alma que se salva. E não, na maioria das vezes, ele vai fazer com que nós, como cristão, caia num erro, venha aí se contaminar com as coisas da cidade.
Mas nós sabemos que nós devemos nos relacionar com a cidade, que é o lugar onde nós estamos inseridos, né? A grande maioria está inserido, de uma maneira diferente. Nós, como cristãos, nós sabemos que esse mundo ele já está tomado pelo maligno e que é imposta muitas coisas pelo maligno. E que nós estamos inseridos nessa realidade que não tem jeito de nós sairmos, de querer nos separarmos, né, dessa realidade. E numa pergunta inicial, nós tivemos aí há pouco, né, nos questionando de como os cristãos devem se relacionar com a cidade. E aí nós buscamos, né, resposta na Bíblia, e a Bíblia, a palavra do Senhor, ela fala que nós devemos ser diferente, que nós devemos ser sal e luz. Nós devemos ser sal, ou seja, nós devemos ser temperados, nós devemos saber agir, né, de maneira correta diante de tanta coisa que a cidade nos impõe. E nós devemos ser luz para iluminar caminhos que estão distantes e perdidos. Mas em hipótese alguma, a palavra do Senhor, ela manda nós sairmos de dentro dessa cidade, deixar ela e ficar somente guardados dentro de casa e não nos relacionar com ninguém. Então essa lição de hoje vai nos mostrar que nós estamos inseridos, né, numa sociedade que precisa de luz, precisa de iluminação espiritual, precisa de visão espiritual, precisa de alimento espiritual, mas nós também estamos, né, por estar inseridos nela, nós devemos de estar sempre atento a tudo que ocorre, nós devemos de ser também sal, a ponto de sermos aí então temperados, né, nem muito, nem pouco, nós devemos agir de maneira temperada, darmos bons exemplos na nossa sociedade. E nós vamos ver que a nossa presença na cidade, nós devemos fazer de tudo para impactar a nossa cidade de maneira positiva. E como nós fazemos isso? Nós vamos ver mais adiante exemplos bíblicos, mas num primeiro momento, eu acredito que se nós trabalharmos, educarmos os nossos filhos, ouvirmos os nossos pais, contribuir para com que a cidade seja um ambiente legal, contribuir para com aquilo que se coloca como normas dentro da nossa cidade, seguir as orientações daqueles que estão em evidência, orar por ela, nós vamos ter aí então a característica de um bom cristão vivendo hoje na cidade. Não é tão fácil, né, como eu disse. Nosso objetivo aqui não é falar quem faz e quem deixa de fazer, mas sim mostrar como Cristo fez e qual é o exemplo que nós devemos seguir para nós podermos aí então estar inseridos nessa sociedade e fazer a diferença no meio dela. Nós vamos a seguir, né, dar início a alguns tópicos, né, que foi separado aqui nesse estudo. E já de inicial, gostaria de abrir oportunidade para o nosso irmão Arnon estar comentando um pouco acerca dessa introdução que foi feita, né, do nosso estudo, e depois nós vamos aprofundar nas questões específicas desse estudo. Bom, então o tema central é cristianismo, né? Vale dizer que a palavra cristão é intimamente ligada com o que nós cremos, né? Por mais óbvio que seja, mas às vezes é bom entender o significado das palavras, né? Se você quer chegar a uma conclusão, você tem que entender aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está lendo, ou aquilo até que você está dizendo, né? Então, cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo. Fazendo um parênteses, igual quem segue o islamismo. São todos do Islã, né? Então, cristianismo, cristão, é uma religião monoteísta, né? Centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus. Então, se você se considera cristão, a premissa é que você acredita no Evangelho, acredita na Bíblia, acredita na
palavra e nos ensinamentos de Jesus Cristo, né? É claro que depois a história, né, vem trazer algumas subdivisões, né, dentro dessa palavra cristão, do cristianismo, mas não vem aí a questão neste momento. Mas você, primeiramente, precisa se atentar a uma coisa. Perguntar a você mesmo: eu sou cristão? Se você disser que sim, então partimos da premissa que você acredita na Bíblia e no Evangelho. Agora, se você falar: eu acredito em alguma coisa, mas não acredito muito na Bíblia, acho ela muito fantasiosa, então podemos dizer assim que você não está, conforme a palavra, catalogado dentro da palavra cristão. Porque a palavra cristão, só para a gente não ser muito prolixo, né, ela caracteriza que você acredita. Acredita na existência, acredita nos ensinamentos bíblicos, né, na presença de Jesus que veio aqui, morreu por nós na cruz, na criação realizada por Deus, na Trindade, né, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Agora a questão do sal e luz, como nosso irmão Lucas bem disse, né? O sal é aquele que dá o tempero, né? E nós devemos ser aí temperados literalmente, não muito e nem pouco, né? Sempre ao ponto. A gente às vezes vai na churrascaria, o cara na hora de cortar carne, você quer um pouco mais salgada, menos salgada, você quer ao ponto, um pouco mais crua. Não, então o cristão, né, tem que estar sempre ao ponto, não pode estar nem muito salgado, nem pouco salgado. E a questão da luz é a luz que ilumina os nossos caminhos, a luz que vai nos fazer enxergar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos, onde nós estamos andando, o que pode ser iluminado na nossa vida, o que pode estar aí no escuro que precisa ser iluminado. Então, o sal existe para preservar e dar gosto, né, nos alimentos. Então, trazendo para nós, serve para preservar a nossa vida e preservar o nosso corpo, né, o nosso templo, que nós somos o templo do Espírito Santo. E a luz existe para ajudar e ver aquilo que está na nossa volta, né? Por quê? Às vezes nós podemos cair, podemos errar, porque nós estamos no escuro. E o próprio salmista Davi, para concluir, em Salmo 119, eu não vou lembrar o versículo, se os irmãos puderem aqui nos ajudar, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, se você se denomina cristão, tem que agir como uma pessoa temperada. Eu sei que é difícil, né? E por isso hoje nós estamos estudando, que é acerca de nós, né? Os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E, se você é cristão, deve-se acreditar na Bíblia, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para o nosso caminho. E eu acredito que, a partir deste momento, nós teremos um estudo muito abençoado. E, mais uma vez, contamos com a sua participação, com seus comentários, para que possamos até estar aprendendo com os nossos irmãos e para que não fique também só eu e o Lucas, né, às vezes falando, e às vezes alguns dos nossos irmãos que estão nos participando, nos assistindo, têm grandes ponderações para estar nos ajudando e auxiliando também quem está nos assistindo nesta manhã. Nós vamos então agora trabalhar alguns temas, né? O nosso irmão aí, Arnon, abordou sobre o cristão e a cidade. E para isso nós vamos recorrer a alguns exemplos bíblicos. E um dos exemplos bíblicos que nós vamos usar é o livro de Jonas. Porque através desse livro nós vamos compreender aí um pouco de como Deus trata, né, com os cidadãos da cidade. E também ele vai aí demonstrar alguns exemplos de como nós, como cristão, devemos de ter aí o olhar para a cidade. Aqui no caso,
na questão, né, qual nós vamos abordar referente a Jonas, nós vamos usar o exemplo, né, de Jonas. Foi uma pessoa que, num primeiro momento, pelo que nós conhecemos, né, da história, através da palavra de Deus, ele foi designado, né, a entregar uma profecia por parte do Senhor e pregar, né, numa determinada cidade chamada Nínive. E ele, de certa forma, ele não tinha aí um bom apreço, né, por essa cidade, um bom olhar, por se tratar de uma cidade muitas das vezes aí escarnecedora, violenta, como nós podemos identificar de acordo com os estudos da palavra de Deus. Mas nós sabemos que muitas das vezes, né, assim como Jonas, né, naquele primeiro momento fez uma leitura daquela cidade, né, e ele não sentia assim um apreço por aquela cidade, ele tinha que entender da parte de Deus que Deus, por mais que Jonas não tinha um apreço, Deus ele tinha um apreço pela cidade de Nínive, que era uma cidade pecaminosa. E nós, né, hoje, trazendo para nós, num primeiro olhar, às vezes, da nossa cidade, quando nós começamos a olhar, se nós começarmos a identificar somente, né, os pontos negativos, muitas das vezes nós corremos o risco de cairmos na mesma armadilha, de certa forma, por causa do nosso ego, por causa do nosso eu, que Jonas caiu. Num primeiro momento, ele tentou a todo custo, né, não ir até a cidade de Nínive, pegou a embarcação para Tarso, mas nós sabemos que durante, né, a sua trajetória, o mar ele começa a se agitar e há algo de errado. E nós sabemos, né, de acordo com a história, que ele é lançado fora dessa embarcação e fica, de certa forma, jogado ao mar. Um grande peixe o engole e ele fica por 3 dias dentro da entranha desse peixe, por causa de talvez não conseguir sentir o apreço que Deus tinha por Nínive, e talvez por não conseguir ouvir, né, a voz do Senhor, ou talvez na verdade ele tinha sensibilidade, né, ele escutou, mas ele não ouviu, ele não quis fazer aquilo que Deus pediu. Então Deus, de certa forma, para que se cumprisse também, para que houvesse aí uma lição, acredito eu, para que Jonas ele pudesse entender como funciona o amor de Deus, como que Deus trabalha. Deus ele envia Jonas a pregar naquela cidade. E nós sabemos que quando Jonas ele prega, nós sabemos que há uma grande conversão em massa ali em Nínive. O que nós podemos então tirar de proveito dessa história é que Deus ele tem o comprometimento com os seres humanos, ele olha para todos os seres humanos. E ele tem também uma outra coisa que a gente pode tirar assim, de exemplo, né, dessa história. É que quando Deus ele manda você fazer uma obra num determinado lugar, que se nós nos consideramos cristãos, como foi explicado pelo nosso irmão Arnon, nós devemos de estar atento a fazer aquilo que Deus manda nós fazermos. Nós devemos de estar nos comunicando de igual. Se Deus manda você realizar uma obra aí na sua cidade, às vezes você pode olhar para a sua cidade e só ver coisas negativas. Mas que nós possamos começar a mudar os nossos olhares a partir de hoje. Porque através da palavra de Deus nós sabemos que nós devemos de sentir o apreço pela cidade que nós moramos. Que nós estamos inseridos nesse contexto. É aqui que trabalhamos, é aqui que criamos nossos filhos, é aqui que educamos. E eu creio que o nosso Deus ele tem um olhar especial para cada um que aqui se encontra. Então, através desse pequeno livro, né, que é o livro de Jonas, nós já podemos aí então tirar algumas lições através aí desse livro.
Eu vou abrir um espaço para que o nosso irmão Arnon, a pouco ele possa estar aí comentando também, falando um pouco do que ele acha, do exemplo de Jonas, né, que foi de certa forma um escolhido de Deus, né, para aquela cidade. Uma vez que nós estamos tratando do tema o cristão e a cidade, então nós escolhemos o livro de Jonas para dar aí alguns exemplos, de acordo com a lição bíblica e de acordo com as questões elaboradas pela lição. Bom, vamos lá, né? Acredito que todo mundo aí, a maioria que está nos assistindo, conhece a história de Jonas. É um livro curto, 4 capítulos, né? Só que eu vou ser um pouco aqui, fazer uma meia-culpa e ser um pouco defensor, né, de Jonas. Hoje, analisando a Bíblia Sagrada, né, tendo ela aqui em mãos já, redigida, publicada, em várias versões, hoje é fácil eu falar, nossa, Jonas, o que Jonas foi fazer, né? Jonas profeta e não acreditou em Deus. O que ele tinha que fugir para Tarsis, né? Pegar um barco e ir para lá, sabendo que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, sabe de todas as coisas. Mas transportando para a nossa realidade, né? Jonas sentiu medo. E talvez tanto eu como você que está nos assistindo sente medo. E às vezes sente medo por uma coisa até banal e menor do que era a missão de Jonas. Primeiro, Arnon, falando de mim. Se Deus chegasse em mim hoje, talvez na minha carnalidade, falasse assim, ó, eu preciso que você vai e pregue lá no Iraque. Primeira coisa que eu talvez ia pensar até é dizer, mas Deus, eu tenho 27 anos, me formei há pouco tempo, estou começando minha carreira no trabalho, quero, sei lá, constituir família, quero ter minha casa própria, meu carro, enfim. Segundo, talvez eu não ia falar, mas eu ia pensar, meu, que missão suicida. Por que eu pensaria isso? Porque já pensou você pregando no Iraque, onde tem conflitos, guerra para todos os lados? Exemplo, Al-Qaeda, guerrilha, milícia, um contra o outro. Aí tem, vamos lá, os exércitos da paz, da ONU, também tentando defender. Aí tem bomba explodindo para todo lado. Cristãos lá, corajosos, sendo mortos, decapitados, por conta da pregação do evangelho. Esse era o cenário que Jonas iria encontrar, podemos dizer assim. Não encontrou, mas se não fosse da vontade de Deus, era um cenário muito provável que ele encontraria. Porque a história fala que os ninivitas faziam de tudo. De idolatria à morte, sacrifício. E matava mesmo. Imagina Jonas. Fala assim, o quê? Vou morrer? Eu vou fugir. E aí o que podemos pensar acerca disso? Que às vezes nós fugimos também. Às vezes nós fugimos. Às vezes nós encontramos uma pessoa na rua, por exemplo, e às vezes o Espírito Santo toca em nós para falarmos da palavra de Deus, ou sei lá, às vezes falar um versículo, ou até mesmo falar, você não quer ir na nossa igreja, congrega em tal lugar. E às vezes a gente, por N motivos, nos acovardamos. Um deles é a vergonha. Né? E aí acontece isso. E às vezes a gente julga Jonas. Mas por que Jonas foi fugir? Porque hoje é muito fácil nós estarmos com a Bíblia aqui na mão, né? E vermos todo o desenrolar da história. E aí fala, pô, Jonas foi dar uma dessa
Mas lá, a história, no momento, estava acontecendo. E Jonas sentiu medo. Jonas, por mais completo em ensino, em entendimento acerca de Deus, Jesus, acerca das profecias, dos ensinamentos, ele temeu. Temeu por sua vida por conta da fama dos ninivitas, né? Ele sabia que, entre aspas, se ele fosse lá, ele seria morto e às vezes de uma forma até horrível. Mas a gente sabe que, como está na lição, e o que mais Deus espera de nós é que confiemos na sua vontade, na sua soberania, porque Deus sabe de todas as coisas. Arnon, mas Deus deu livre arbítrio. Isso é uma questão que nós podemos também, em outro estudo, analisarmos com mais profundidade. Mas Deus sabe de todas as coisas. E tem aquela velha frase, né? Não é bíblica, mas teológica, que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Tanto é que ele entregou seu filho, Jesus, né, para morrer pelos nossos pecados. Mas o medo é inerente ao ser humano, né? Um outro profeta que teve medo, e é um dos grandes profetas bíblicos, Elias. Elias, em 1 Reis, até o capítulo 18, ele tinha feito grandes feitos. Um dos maiores foi ter desafiado 450 profetas de Baal e, no fim, passar todos ao fio da espada. Só que aí a fama dele chegou, né, até Jezabel, deste fato, e Jezabel o jurou de morte. E Elias, depois de enfrentar tudo que já tinha enfrentado, ele temeu e saiu correndo da cidade. E foi para o deserto e posteriormente se abrigou no Monte Horebe. E temendo de medo. E o mais engraçado é que Deus sabe de todas as coisas. E eu acho muito engraçado essa pergunta que Deus faz para Elias, porque Deus sabe de todas as coisas, mas às vezes ele quer testar a nossa fé, quer testar a nossa confiança na soberania de Deus. Porque ele faz umas 2 vezes a mesma pergunta. Que fazes aqui, Elias? Elias estava num ponto assim de tanto medo que ele não tinha mais reação. Tanto é que antes dele ir para o Monte Horebe, vinha um anjo e o alimentava. E ele dormia. Então você vê que o medo causou uma estagnação tão grande em Elias que ele não tinha mais força para reagir. Ele tinha perdido o foco em Deus. E a gente também pode ver isso em Jonas. Jonas era um profeta. A partir do momento que ele temeu, o episódio da tempestade do barco demonstra tudo isso. Enquanto o bicho, podemos dizer assim, está pegando lá em alto mar, o barco quase virando, os marinheiros, as pessoas lá todas preocupadas, Jonas está dormindo lá no porão, tranquilo. E quando o pessoal acha ele lá, ele tem um diálogo e fala, me joga ao mar. Você vê que Jonas estava literalmente desacreditado, com medo, já eu acho que estava esperando a própria morte. Ele falou assim, me joga ao mar. Qual que é a probabilidade de você ser jogado no mar, numa tempestade e sobreviver? Então Jonas sabia que essa probabilidade era 100%, porque a tempestade estava muito grande e a gente vê que estava complicada a situação porque os próprios pescadores estavam temerosos com suas vidas. Imagina eles, pescadores, né, marinheiros profissionais com medo. Então a situação estava muito complicada. E a gente vê a desesperança tanto de Jonas nessa história como da de Elias. Porque perderam a confiança, né, podemos dizer assim, na soberania de Deus. E o que aconteceu? Ao final da história, Jonas regressou, foi a Nínive, pregou e as pessoas se converteram. Não foi nada disso que tinha acontecido. E vem velho texto bíblico, né, de Paulo.
eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Nós, pelas nossas forças, nós não temos poder nenhum. Se não for o Espírito Santo para convencer hoje em nossos dias, a gente pode falar, pregar. Se a pessoa não estiver receptiva e o Espírito Santo não trabalhar no coração dela, vai ser mais um coração endurecido ou um coração que vai pegar uma parte e depois vai esquecer, vai pegar uma parte, utilizar para um determinado momento e vai embora. Mas a grande questão é essa, trazer para nós. Eu sentiria medo, talvez, pela situação e pelas situações da vida. Sou novo, estou começando trabalho, vou largar tudo. E é o que muitas das pessoas que se propõem a pregar o evangelho fazem. Largam tudo, largam suas carreiras. Até podemos citar exemplos, né, de pastores da nossa igreja que tiveram um chamado e largaram tudo. Largaram o seu comércio, largaram o seu trabalho. Às vezes pessoas concursadas que largaram tudo para a pregação do evangelho. Então, assim, dizendo de mim, talvez eu poderia refugar ou sentir medo, como Jonas sentiu. É que hoje é mais fácil nós falarmos, nossa, por que Jonas foi fazer isso? É porque hoje está tudo escrito, a gente sabe como terminou a história, o que aconteceu. Mas quando acontece com nós, a gente está suscetível a acontecer o que aconteceu com Jonas, com Elias e com outras pessoas também que foram chamadas na Bíblia que em determinado momento sentiram medo e às vezes até fugiram. Quando é conosco, né, as coisas mudam, como o nosso irmão Arnon acabou de comentar. E aí, se fosse com você, esse chamado, essa palavra vindo da parte de Deus, né, para você realizar uma obra, como nós tem agido, né? Porque Deus ele tem chamado nós a todo tempo. Às vezes não precisa ir a uma cidade tão longe como o nosso irmão Arnon falou. Mas às vezes é aí, no centro da sua cidade, você tem uma obra, já não é tão fácil, né? Você fala, nossa, ali vai ter todo mundo olhando, todo mundo vai me ver. Será que eu estou ouvindo coisa? Será que isso é coisa da minha cabeça que se criou dentro do meu coração? Então, quando é conosco, né, nós devemos de refletir. Muito boa aí essa abordagem. O Lucas, serve para nós refletirmos. Pois não. O pastor fez um comentário aqui que vale ler. Jonas não deveria apenas pregar para a cidade, mas como Deus nutrir apreço por seus habitantes e até mesmo por seus animais. Hoje ainda ouvi uma frase que diz: a vida não deve ser comparada a um travesseiro, mas a uma espada. Sabemos que não foi fácil para Jonas, mas a ordem de Deus era pregar o arrependimento aos ninivitas. E nós hoje temos o ID de Jesus para pregar o evangelho a todos. Perfeita abordagem. Nós devemos então ter aí, né, essa noção, né, de tudo quanto pode acontecer com nós que nos denominamos cristãos, né? Nós temos sobre nós esse ID, né, do qual o nosso Senhor ele atribuiu a nós cristãos em fazer a obra dele. E nós hoje, né, como talvez Jonas, nós podemos aí tirar algum proveito, né, de toda essa lição, porque Deus muitas das vezes quando ele nos indica algo é porque ele tem uma obra grande a se realizar. E naquela situação não foi diferente, houve, né, grande salvação. Nós sabemos também que mesmo depois da salvação, nós vimos aí que Jonas, como foi abordado pelo nosso irmão Arnon, ele fica assim meio triste, talvez indignado, né? E Deus dá uma última lição para ele quando Deus faz crescer, né, uma aboboreira, se não me engano. E naquela mesma noite, né, naquele mesmo dia, também o bicho vai, come, né, ela e faz com que ela morre. E ele fica ainda mais frustrado ao se desmaiar, né, porque cai um sol muito forte sobre ele, pelo que a palavra do Senhor disse. Se os irmãos quiserem aí dar mais detalhe também nos comentários, algo que a gente esqueceu, pode estar falando. E aí depois Deus tem uma última conversa, né? Pergunta para ele o que era mais importante, aquela aboboreira, né? Ou as pessoas que tinham na cidade.
que muitas das vezes nos incomodamos com algo tão simples, né? Que acontece próximo a nós. Claro que, acredito eu, né, que foi só um exemplo que Deus usou, né, para tratar com Jonas. E muitas das vezes aquilo que tem importância para nós analisarmos e olharmos dentro da cidade, que são os habitantes, os animais, como foi comentado pelo pastor, nós muitas das vezes deixamos de fazer esse olhar, de ter esse apreço pela a cidade. Nós vamos então estar abordando também um outro personagem, do qual também, assim como Jonas, né, em Nínive, ele lá em Corinto, também realizou a obra do Senhor. Ele foi aí designado a realizar uma obra. E nós vamos ver e falar um pouquinho de Paulo, né? Nós sabemos aí que muitas das vezes, né, nós não queremos aí estar inseridos, né, no meio da bagunça. Claro, como os cristãos nós devemos fugir. Nós não queremos estar aí no meio de uma cidade violenta. Nós não queremos morar, né, onde tem muitos problemas, né, sociais. Na maioria das vezes também nós estamos vivendo num mundo que está nos levando a fugir dos questionamentos, talvez aí que faz referência, né, ao religioso. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir, fala que não se discute religião. Talvez tenha sido aí uma estratégia, muitas das vezes, do nosso inimigo, né, das nossas almas. Nós estamos então inseridos nessa sociedade. E nós vamos ver aqui exemplos de pessoas que, ao invés de fugir, porque o que muitas das vezes nós cristãos, estou falando de mim, né? Muitas das vezes nós queremos fugir dos debates, fugir de tudo os empecilhos, né, que tem dentro da cidade para anunciar o evangelho. Muitas das vezes, né, eu falo assim, nós que nos denominamos cristãos, nos deparamos aí com situações que muitas das vezes nós ficamos com o pé atrás, muitas das vezes nós ficamos talvez com receio de falar numa rede social, comentar um determinado post que vai contra, né, ou muitas das vezes que é confuso a palavra de Deus. Mas agora nós vamos então ver que Paulo, né, lá em Corinto, mesmo ele pregando, né, o evangelho para os judeus, ele trazendo a palavra de boas novas, ele é mal interpretado. Ele é visto aí talvez por uma pessoa que dizia contrário às vontades de Deus, de acordo com o que os judeus eles acreditavam. Ele veio trazer as boas novas, né, de Cristo. Ele veio anunciar já logo no princípio, né, num primeiro momento, logo pós-morte, né, de Cristo. Algum tempo depois ele já começa, né, a anunciar. E ele vai até Corinto para realizar essa obra. E nós vimos que em Corinto, ao invés de acontecer isso que eu estava falando, que muitas das vezes nós corremos, né, de tudo aquilo, ele escolheu ficar nessa cidade, mesmo sendo perseguido, sofrendo, né, muitas das vezes, porque imagine, irmãos, vocês estarem num lugar onde você tem de pregar o evangelho, né, e a maioria das pessoas, elas creem de forma diferente daquilo que você acredita, ainda não tem, né, essa sabedoria porque não esteve junto de Cristo. E Paulo, ele tinha essa sabedoria porque esteve, né, junto e recebeu porção do Espírito Santo para poder realizar essa obra. Mas mesmo assim não foi fácil para ele, né, irmãos? Mas nós sabemos que ele não fugiu da cidade de Corinto assim rapidamente, não. Ele tinha uma obra, ele levou essa obra, ele foi levado até tribunais, como diz a palavra do Senhor, por estar aí, às vezes, sendo acusado de coisas que ele nem cometeu, por muitas das vezes ser pontos, né, diferentes de pensamentos acerca de uma determinada doutrina, e aí acabou sendo levado. Mas ele não tinha aí esse medo, né? Porque Deus encorajou ele. Eu vou fazer a leitura aqui em Atos, né, 18,
capítulo 10, quando ele está em Corinto, ainda assim Deus fala com ele. Eu vou ler o 9, né? O versículo 9, o 10 e também o 11. E aí vou fazer uma abordagem sobre esses 3 versículos que vamos aí entender um pouco de como foi essa passagem então de Paulo em Corinto. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Diz a palavra de Deus no verso 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui também demonstra, no verso 10, que Deus ele tinha uma obra, ele precisa de alguém para realizar essa obra. Nós vimos que ele escolhe a Paulo e ele dá o encorajamento a Paulo. Mas nós sempre lembrando que nós somos homens, falho, muitas das vezes também é difícil. Nós sabemos a trajetória de Paulo e talvez para ele chegar nessas condições como cristão não foi fácil. Ele passou aí por muitas coisas. Mas nós vimos que aqui também Deus fala para ele que tem muito povo nessa cidade. E então nós devemos entender que quando nós ouvimos a voz de Cristo, assim como Paulo, né, ele ouviu, nós também devemos ouvir. E muitas das vezes não nos apressar para sair. Porque aqui, Paulo poderia anunciar, né, a palavra, estava em momentos assim, estava com pessoas de diferente cultura, vivendo de forma diferente daquilo que ele sabia que Deus já tinha falado e apregoado e que ele tinha vivido, né, juntamente com Cristo sobre a face da terra. E ele não. Ele ouviu a voz de Deus e ele resolveu ficar. Porque muitas das vezes nós queremos, né, fugir nos dias de hoje, digo de mim, né? E ele escolheu ficar, diz a palavra que ele ficou ainda lá por 1 ano e 6 meses. Gostaria que o nosso irmão Arnon estivesse aí também fazendo alguns comentários e até fazendo aí algumas abordagens acerca desse segundo ponto que foi levantado, segunda questão. Bom, vamos lá. O personagem aqui do nosso item 2, né, é Paulo. Só que nós estudamos no primeiro tópico e na pergunta 1 da lição de Jonas que Deus conhece o som do coração de cada pessoa. Deus é misericordioso, é bondoso e Ele não quer que ninguém se perca, né? Conhece o deitar, o levantar, onisciente, onipresente, onipotente. E se nós voltarmos aqui no tópico, temos 3. O primeiro é sentir apreço pela cidade, viver em santidade na cidade, comprometer-se com o bem da cidade. Então a gente vê que a importância desse estudo é não individual, mas pensando no coletivo. E aqui vem uma questão no 2 que diz: é correto nos afastarmos das cidades? Depende. O que significa afastar da cidade? É você se tornar um alienado, fugir, né? Como se fosse fuga. Porque às vezes você pode estar pensando, mas então nós não precisamos pregar para as pessoas que estão na zona rural? Não, não é isso. Se nós formos analisar a nossa igreja e como as tradicionais, elas nasceram com pessoas oriundas do campo. É claro que com toda a transformação industrial, tecnológica, as pessoas migraram, né, do campo para as cidades. Então, o foco do nosso evangelismo são as pessoas que estão na cidade, mas não desprezando as que estão na zona rural. Não é isso, tá? Em qualquer lugar, em qualquer tempo, onde houver pessoas que necessitam da palavra de Deus, ela vai chegar, ela tem que ser pregada. Mas aqui no sentido de se afastarmos, ou seja, não vou ficar preso num casulo, como aconteceu com Jonas, fugir. Com Elias, fugiu. Mas, infelizmente, não dá. Porque às vezes parece que
quanto mais nós fugimos, mais que as pessoas vêm nos procurar, vêm, às vezes, nos indagar acerca de diversos assuntos, sejam profissionais, pessoais, principalmente bíblicos. Às vezes você fala assim, às vezes a gente brinca, né, com alguns amigos, né, fala assim, acho que eu vou tirar umas férias da igreja, né, e parece que nesse determinado momento que mais as pessoas vêm, às vezes debater, vêm conversar, vêm falar sobre o evangelho. E Deus sabe de todas as coisas. Deus é soberano, por mais às vezes que nós olhamos hoje o mundo no colapso que tá, pandemia, morte para todo lado, né? Isso falando só de Covid, né? Mas imagina tantas outras mortes, homicídios, doenças que estão rolando nesse paralelo aí. E Deus, por mais que a gente às vezes na nossa pequenez, na nossa carne, fala, mas Deus não está vendo isso? Não está vendo o que fulano está fazendo? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. É que às vezes nós, na nossa carne, a gente começa a julgar. A gente, eu falo eu, né? Seja, às vezes, quem está na igreja, às vezes quem está lá fora, às vezes nossos amigos. Nós queremos ou não, a gente tem algum pré-conceito, às vezes, de alguém, de algum determinado posicionamento. Mas nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de pregar o evangelho, né? De ter amor aí às pessoas. É claro, temos as nossas às vezes, desavenças, as nossas diferentes opiniões, mas nós temos que pregar. Igual Jonas. Jonas não queria ir, refugou, pregou posteriormente, mas ainda a gente vê que ao final da história ele não estava muito contente, né, com a pregação dele, que ele achava que mesmo ele pregando não ia salvar ninguém. E aconteceu ao contrário, e aí ele ficou triste por ter salvo aquela cidade. E isso é do ser humano. Mas, para um exemplo claro aqui, que Deus sabe de todas as coisas e a gente não sabe de nada, porque se nós formos pelas nossas forças, pelo que a gente acha, porque nós, na maioria das nossas decisões, nós somos baseados no achismo e não na certeza. Tem muita gente que fala aí em rede social, por exemplo. Hoje nós temos especialistas em rede social. O cara sabe de medicina, sabe de política, sabe de direito, sabe de farmácia, sabe de tudo. Sabe de tudo. Aí eu me pergunto, rapaz, se tem tanto especialista na internet, por que o mundo tá desse jeito? Não melhora em nada. E aí vem essa questão do pré-julgamento, dos nossos pré-conceitos, né? E aí aborda aqui o item 2, Paulo. Mas nem sempre foi esse Paulo que nós estamos nos referindo aqui em Coríntios. Antigamente, da conversão, Paulo era mais conhecido como Saulo, um dos grandes perseguidores dos cristãos, dos profetas, de quem pregava a palavra de Deus. E olha que Paulo, na época Saulo, a Bíblia fala que ele era judeu, mas perseguia os cristãos até a sua conversão. E um fato que é determinante para nós fazermos essa ligação que Deus sabe de todas as coisas é no apedrejamento do diácono Estevão, um dos primeiros diáconos do ministério após a morte de Jesus Cristo. Vale nós lermos aqui, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, que eu acho que é uma passagem muito interessante. Atos 7, versículo aí 54 ao 60. E ouvindo eles isto, ou seja, ouvindo a pregação de Estevão, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Até que no apedrejamento de Estevão, vem uma frase, que até gostaria de contar com a opinião do Lucas agora. Vou pegar ele numa saia justa. Temos um bordão aí que diz: é melhor um covarde vivo do que um valente ou um herói morto. O que você acha, Lucas? Irmãos, quando é conosco a coisa muda, né? Mas nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, né, nós devemos ser sempre aí, né, o herói, o herói morto, né? Ou o herói ferido, ou né? ferido. E nunca, né, um covarde vivo, né? Mas nós vimos também na própria palavra de Deus que muitas vezes aconteceu isso, né? Quando nós vimos, né, os discípulos, né, quando viam, né, Cristo sendo crucificados, alguns negaram, porque temiam, né, ser mortos. A palavra de Deus, ela nos dá bastante exemplo. Mas trazendo para nós sabemos, né? Não é fácil, não. Foi igual o exemplo lá de Jonas, né? Se Deus chegasse de mim, certamente eu ficaria com medo. É complicado. Quando se trata, né, de nós, né, estarmos inseridos no contexto, não é fácil, não. Você saber que você vai para um lugar... acredito que hoje em dia, né? Coreia do Norte, né, que pessoal falam que também é bem complicado, né? Talvez qual seria aí a nossa reação, né, se tivermos que estar inserido naquele contexto e ainda pregar e falar da palavra de Deus. Sim. Eu não tenho assim um estudo tão profundo, né, quanto a esse determinado local, mas é um pouco do que a gente ouve, pessoas que já estudaram, né, sobre, fala que são locais que são difíceis, né, de se pregar assim, um evangelho, de contrariar também a questões relacionadas, né, ao governo, entre outras coisas. Há um poder assim, muito forte quanto a isso nesses países. Sim. Mas eu ficaria, acredito eu, que... Então... É claro que a gente teme num primeiro momento, mas nós sabemos que quando a obra de Deus ela tem que ser realizada, tudo depende do Espírito Santo, como o nosso irmão Arnon, ele tá sempre, né, falando, a gente só prega, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, se nós colocarmos nós mesmos, né, sem o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer. Se porventura eu realizasse esse feito, seria só mesmo pela graça e misericórdia do Espírito Santo de Deus, né, Arnon? Acredito que nós todos... Na verdade, essa frase aí vem para nos chamar atenção, porque vai estar diretamente ligado a uma analogia com Jonas e com o diácono Estevão. Jonas recebeu um chamado. Só que ele pregou, só que ele não ficou feliz de ter convertido aquela cidade. Por Jonas, Deus poderia lá matar todo mundo, queimar a cidade, enfim. Porque os ninivitas eram pessoas complicadas, podemos dizer assim. Nas mais abrangências de conceitos, de habilidades, enfim, em geral. Aí vem Estevão, após Jesus ser crucificado, ressuscitar, pregando o evangelho nas cidades. Tanto é que ele começa a pregar, e ao contrário de Jonas, quanto mais ele pregavam, as pessoas enfureciam, endureciam seus corações e rangiam os dentes. Então essa expressão ranger os dentes, então, quer dizer que era uma revolta, um nervosismo muito grande com a pregação de Estevão. E aí dizem que aquelas pessoas, não sabemos quantificar, a Bíblia não nos traz esse dado, expulsaram Estevão da cidade. Mesmo
expulsando Estevão continuava pregando. E a gente vê aqui que Estevão estava num grau tão elevado de intimidade com Deus, de fé, que ele, quanto mais apedrejava, mais ele pregava e clamava e dizia: Jesus, recebe o meu espírito, não impute a eles este pecado, né? E talvez, se eu tivesse nessa situação de Estevão, eu fugiria. Ou se eu estivesse sendo apedrejado, sendo, sei lá, morto, ou recebendo algum tipo de açoite, eu poderia falar assim: Deus, queima todo esse pessoal, queima todo mundo, sei lá, mata todo mundo, fulmina ele, eu estou fazendo a sua obra, estou fazendo... Estou pregando a palavra, estou pregando o evangelho e essas pessoas me maltratando, me agredindo, me açoitando, me apedrejando. E a gente vê que Estevão, e eu gosto muito dessa versão da Bíblia que diz que ele adormeceu, que algumas dizem que ele morreu, mas olhando o relato, eu acho que a questão adormeceu fica mais abrangente no sentido de que ele adormeceu. A fé dele é tão grande que ele não morreu, ele adormeceu. Só que nos atentemos aqui à figura de Paulo. Na época ele era Saulo, era jovem, e estava acompanhando toda essa situação. E dizem que as testemunhas depuseram suas capas aos pés de Saulo. Então Saulo efetivamente não estava lá apedrejando Estevão, mas estava acompanhando. Que posteriormente ele se transformaria em perseguidor. Mas, para ele estar lá, de duas uma, ele era curioso e estava gostando. Porque a pessoa que está no local e não gosta do que está acontecendo, ela vai embora. Ela vai embora. Aí imagina, se ao contrário de Estevão, naquele momento, estivesse Jonas pregando e mandasse Jesus fulminar todos aqueles que estavam lá. Olha quem nós iríamos perder. Saulo, mais conhecido como Paulo. Imagine se Jonas estivesse pregando no lugar de Estevão, ou até Estevão falasse assim: Deus, fulmina todo mundo. Nós iríamos perder um dos maiores pregadores, evangelistas e fundadores de igreja, que foi Paulo. Já pensou se fosse o Arnon no lugar de Estevão? Será que reagiria como Estevão reagiu? Já pensou? Eu falando: Deus, mata todo mundo, fulmina todo mundo. Aí Deus fala: vou ouvir esse cara aqui, né? Vamos ver se ele tem razão. Estaria aí matando simplesmente Paulo. E aí o que eu acho engraçado, e às vezes eu fico pensando, né? Como será o encontro, né, de Paulo e Estevão? Eu falo encontro porque um reencontro, eles não acredito que eles não tiveram nesse fato em questão um contato próximo. Eu vejo que Saulo, né, Paulo, estava assim olhando, talvez sentindo prazer naquilo, né? Imagina lá no céu, que eu acredito que Estevão e Paulo estarão, né? Paulo chegando e falando: Estevão, muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo, porque talvez se não fosse você, eu não estaria aqui. Imaginaram isso? Imagina às vezes Estevão: rapaz, você por aqui, Saulo, você estava lá no meu apedrejamento, não fez nada. É claro que não vai dizer isso, mas se eu tivesse com vocês, eu ia falar assim: rapaz, você aqui, você me viu sendo apedrejado e não fez nada, e agora a gente vai ser amigo. Imagina essa cena, que curiosa. É claro que essa fala é totalmente, né, fantasiosa, fictícia, mas você já pensou no encontro desse? Já pensou que Deus sabe de todas as coisas? A soberania de Deus está bem à frente do que nós estamos pensando, do que nós achamos, né? Porque às vezes nós somos baseados no achismo, só no achismo. Eu acho, eu ouvi falar, porque ninguém sabe de tudo. Isso é fato. E nós não somos autossuficientes. E a gente erra como um ser humano.
Já pensou se Estevão fizesse isso? Tivesse a mesma, podemos dizer assim, a mesma linha de Jonas? E se Deus falasse assim, hipoteticamente, tá bom, vai. Estevão tá pregando, sempre foi fiel à palavra, olha, estão apedrejando aqui injustamente meu servo. Ia perder Paulo. Então fica aí para nós essa reflexão. Uma bela reflexão e boa abordagem, Arnão. Obrigado aí pela boa abordagem e reflexão. Nos ajuda bastante a entender aí um pouco do propósito do cristão e a cidade. Então nós vimos num primeiro momento que o cristão ele tem que sentir apreço pela cidade. Logo em seguida nós vimos que ele tem de viver em santidade na cidade. E agora nós vamos ver que nós como cristão nós temos que se comprometer-se com o bem da cidade. Nós vimos, através da palavra do Senhor em Jeremias 29:7, que diz assim: trabalhem pela paz e prosperidade da cidade, para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias 29, verso 7. Aqui a palavra de Deus, aos judeus que foram exilados, na Babilônia, ele instrui, para que esses judeus eles trabalhem e também instrui que eles orem em favor da cidade da qual eles estão indo, para que a cidade possa ter aí um bom desenvolvimento. E nós sabendo disso, nós sabemos que através do nosso trabalho e através das nossas orações nós podemos aí promover o bem na cidade. Ora, você realiza qual função na cidade? Imaginemos aí, vamos começar das funções básicas. Quem trabalha no hospital realiza um determinado serviço que é para o bem dessa cidade. Nós como cristão, além de nós realizarmos também nosso serviço fora, nós temos aí dentro da igreja de Cristo professores, nós temos médicos, nós temos advogados. Todas essas pessoas desenvolvem algo durante aí, a semana. Todas essas pessoas elas trabalham para o bem da cidade. Nós não trabalhamos somente em prol de nós mesmos. Nós vamos dar o exemplo aí, nos nossos tempos de pandemia, os nossos médicos têm se desdobrado, têm virado plantões aí, pelo menos aqui na nossa cidade, pelo que nós vimos, tem se desdobrado os enfermeiros, os médicos, todos estão trabalhando aí para tentar conter essa pandemia. E isso faz bem, isso é ordenança de Deus, isso é instituição de Deus para o cristão, para os cidadãos que estão aí inseridos dentro do contexto da cidade. Eu vou fazer uma leitura em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Nós vamos ler aí alguns versículos. E aí você vai ver como é bom nós estamos inseridos na cidade, mas nós temos que trabalhar, nós temos também de ouvir, e atender às normas que regem a nossa cidade através daqueles que estão em evidência, porque isso é bom aos olhos do Senhor. Como nós vimos, em Jeremias, ele instruiu o povo que trabalhassem, ainda sendo exilados, quase que como escravos estavam ali, mas eles deviam estar ali, trabalhando e orando em favor da cidade. E aqui em 1 Pedro, o capítulo 2, o verso 11, diz assim: uma instrução para nós, irmão, nos dias de hoje. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vós abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem.
Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigos dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Porque como livres e não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Então que nós possamos aí tomar para nós essas palavras, né? Porque são instruções para os nossos tempos também. Nós devemos de trabalhar para a cidade, né? Em favor, claro, da nossa cidade. E nós devemos de querer o bem dessa cidade. Nós temos de nos comprometer-se com o bem da cidade. É isso que vem aí abordar o nosso tópico de número 3 e também já entrando um pouco na questão de número 3. Em todo tempo, nós devemos de ter essa convicção do qual a palavra do Senhor nos instrui. Nós, como cristãos, nós estamos aqui, estamos inseridos, nós não podemos ficar só olhando, vendo as pessoas fazerem, trabalhando, e nós somente olhando e acharmos que nós estamos aí fazendo bem para a nossa cidade. Pelo contrário, se a cidade tem um programa aí de reciclagem de lixo que ajuda, de certa forma, o nosso meio ambiente também vai promover aí o trabalho para outras pessoas, por que não participar? Nós, como cristãos, nós devemos de dar exemplos. Se porventura são regras das cidades, né, as limpezas em terrenos, entre outras coisas, nós devemos de ver o que eles querem e fazer de acordo com o que eles mandam. Porque nós devemos querer o bem para a nossa cidade. Nós queremos cobrar bastante das autoridades, mas nós também devemos de fazer nossa parte. Assim entendo eu que a palavra do Senhor ela nos instrui nessa manhã. Quero aí ouvir, jogar um pouquinho aí para o Arnon, ver o que ele tem a dizer acerca disso e também acerca desse tópico, para que nós possamos aí caminhar na lição. Bom, acho que não tem muito a se completar aqui, né? A questão do trabalho. É assim, na verdade, a abordagem em relação ao trabalho é porque, geralmente, né? Praticamente todo mundo trabalha ou já trabalhou algum dia. E é nítido e claro que, geralmente, nós passamos mais tempo no trabalho do que nas nossas próprias casas, né? Portanto, temos aí um contato com diversas pessoas, né? Diversas classes sociais, de diversas formações. E é um momento que nós temos, às vezes, para falar da palavra de Deus. É claro que também você não vai... a própria Bíblia diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, né? Claro que você não vai largar as suas funções no trabalho para especificamente ficar pregando, vamos lá, tal, e largar seus afazeres de lado. Não. Mas no contexto do trabalho, você pode fazer essas ligações. Às vezes você está lá num cafezinho, no horário do café, às vezes entra uma conversa ou outra, minha igreja lá, frequenta aquela, a palavra diz isso, ou às vezes solta um versículo bíblico, a pessoa se interessa, né? E é claro, nós estamos no contexto que nós devemos, querendo ou não, seguir as leis, né, as ordenanças dos nossos governantes. Porque se não fosse assim, Jesus não diria, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mas essa questão do trabalho é basicamente essa, né? Nós aproveitarmos a oportunidade. Porque, via de regra, no trabalho, especificamente, nós temos contato com muitas pessoas. Às vezes da própria cidade, às vezes de fora, às vezes que chegou na cidade e não conhece algum local, não conhece às vezes uma igreja que às vezes quer frequentar. E aí nós estamos inseridos. É claro que nós, igual eu disse, há tempo para todas as coisas. Se você tiver a oportunidade, fale, pregue. Mas também tenha temperança, igual
não pode ser nem muito salgado e nem com pouco sal. Por quê? Você tem que ter ciência que você está no local do seu trabalho, você vai desempenhar suas atividades. Você também não pode largar as suas atividades no seu trabalho de lado e sair, pregar e não fazer o que você tem que ser feito. Aqui a gente quer trazer que você aproveite as oportunidades que o seu trabalho te dá. Se às vezes você não tem a oportunidade no trabalho especificamente, o trabalho vai te proporcionar um ciclo social, um ciclo de afinidade com outras pessoas que em outro contexto, você não teriam com elas, ou não teriam afinidade, ou não teriam acessibilidade, né? Ou até oportunidade de, às vezes, conversar de coisas corriqueiras, entendeu? Então, devemos aproveitar aí o nosso tempo no trabalho, as oportunidades que o trabalho nos dá para, é claro, pregar o evangelho. É claro que, muitas das vezes, nós não precisamos nem pregar o evangelho. As nossas atitudes, os nossos atos, o nosso jeito, às vezes, de falar, o nosso jeito, às vezes, de portar, né, de tratar no ambiente de trabalho, depõe muito sobre o que nós somos, o que nós fazemos, né? Porque palavras convence. Tem uma frase, palavras convence, exemplos arrastam. Então, que possamos ser exemplos para que mais pessoas possam nos seguir. E aí, é só fazer um parênteses aqui, Lucas. A nossa irmã Andréa fez um comentário, mas eu não vou trazer aqui, porque vem muito a calhar na nossa última abordagem, então é por isso que eu não vou dizer. Mas aqui, eu só vou trazer mais uma vez o comentário do pastor Ademir, que diz, lamentavelmente, ainda hoje, alguns grupos religiosos acreditam que deve se distanciar das pessoas para conservar uma vida pura. Mas este não é o propósito de Deus para seus filhos. Somos chamados a resplandecer em meio a uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2:15. Nós vamos então fazer uma próxima abordagem, irmãos, para nós vermos, nós vimos aí a questão do trabalho, né, de como nós devemos nos portar com as nossas tarefas, com as nossas ordenações dentro da cidade. E também nós vamos ver agora a importância da oração em todo o tempo. Nós sabemos que a oração é a comunicação dos homens com Cristo, né, com Deus, com o Espírito Santo. E nós vamos ver o que está escrito em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, e o que ele fala sobre a questão da oração. Então, em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, diz assim: Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Aqui, irmãos, creio eu que esses pequenos versículos, né, que foi lido, é de extrema importância para nos orientar nos dias de hoje. Tá havendo aí um monte de coisa que está acontecendo acerca dessa pandemia, uma disputa, né? Umas pessoas achando que deve liberar o comércio, outras pessoas achando que não, outros tentando manter o plano do qual foi instituído, né, pelo governo, outras pessoas querendo quebrar o protocolo. E muitas das vezes, nós como os cristãos, eu vi assim que às vezes nós queremos até, ao invés de orarmos, né, e pedirmos uma solução para Deus, às vezes nós apoiamos A, apoiamos B, o grupo A, apoiamos o grupo B. E nós vimos aqui hoje que através da palavra do Senhor é importante que nós oremos. É importante que nós busquemos, é importante que nós apresentemos a nossa cidade, que nós apresentamos os nossos governantes, os nossos prefeitos, os nossos vereadores.
Nós temos que, ao invés de ficar julgando, ao invés de ficar atacando, talvez nós devemos de reconhecer que nós estamos perdidos, assim como todos estão, e que nós temos que recorrer a um ser supremo, a um ser que ele conhece e ele sabe como tudo vai se desenrolar e como deve desenrolar. E muitas das vezes ele está esperando isso, que nós nos vestimos de sacos, que nós nos dobramos, que nós nos colocamos em jejum e oração e que nós muitas das vezes oramos em favor dele. E paramos aí de assinalar grupo A, grupo B, grupo C, que um está certo, que o outro está errado, e que nós possamos buscar aquele que tem solução. Gostaria de passar para o nosso irmão Arnon e ver também acerca do comentário que a nossa irmã também ela fez, né? E também ouvir aí o que o nosso irmão tem a completar para nós partirmos aí para a finalização dessa lição. Bom, vamos lá. Nossa irmã Andréia Ferreira Martins, né? No caso, ela é psicóloga, né? Que nos ajudou bastante aqui, contribuiu com 2 bate-papos. Ela diz: o medo é uma emoção necessária para nos alertar e fazer refletir. Eu oro para ter, como Paulo, a paz de Cristo, que vai além do que o meu corpo e minha mente é capaz, e transcenda a paz do Senhor, que Paulo tanto sentia e que mantinha a serenidade do espírito, mesmo em paredes caindo. Complementa aqui. Que oremos hoje para que tenhamos essa paz para com o Covid. E ela nos remete também àquela questão que eu citei, fictícia do encontro entre Estevão e Paulo, que ela ficou curiosa, né? Será muito bom o encontro na volta do Senhor, muito bom. E a nossa irmã Marli também diz que porque para Deus nós não morremos, nós dormimos no Senhor. E é isso aí, ainda recebemos elogio, Lucas. Top demais o estudo, parabéns, meninos. Mas voltando aqui, não tem o que dizer, né? Não tem segredo. É a oração. A oração é a chave de tudo. Temos 2 aliados, né? Aqui eu trago um em mãos, né? Que é a Bíblia Sagrada. Aqui estão os ensinamentos. E a oração. Diversos acontecimentos bíblicos, o que antecederam eles? Oração. E aqui, como nós citamos Paulo, podemos citar quando Paulo e Silas estavam na prisão. Do lado de fora, a igreja estava reunida e lá dentro, Paulo e Silas oravam, cantavam, e aí, perto da meia-noite, veio um grande terremoto, abriram-se as celas, né? E ainda conseguiram converter o guarda, que ele ia tirar sua própria vida, e eles impediram. Então, nós vemos que a oração está intimamente ligada com o cristianismo, com a palavra de Deus. Temos diversos textos que tratam acerca da oração, mas vou trazer os mais famosos, né? Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode, em seus efeitos, a oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Orai pelos nossos governantes, né, pelas nossas autoridades, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. É o que nosso irmão Lucas trouxe aqui anteriormente em seu comentário. Infelizmente, assim, igual nós já comentamos uma vez, aos olhos carnais, né, nós queremos que melhore as coisas. Melhore, tenha estabilidade, tenhamos bons empregos, que cessem as mortes, que cessem os problemas das nossas vidas. Mas, infelizmente ou felizmente, né, para que Jesus retorne, as profecias devem ser cumpridas. E acontece que essas coisas têm que acontecer. A Bíblia fala que é mistério que isso aconteça. Porque se isso não acontecer, então a vinda de Jesus não poderá se concretizar, porque tem que acontecer todos os fatos narrados, né, nos livros proféticos, como também narrados em Apocalipse, para que ocorra a volta de Jesus. Então, infelizmente, pelo lado carnal, nós temos que passar isso. Porque nós sentimos, temos medo, temos nossas tristezas. Mas a nossa felicidade, a nossa confiança é que Jesus vai retornar. E se nós mantivermos em nossos caminhos,
orando, intercedendo uns pelos outros, aprendendo um pouco mais a palavra de Deus, porque a gente sempre aprende um pouco mais aqui em estudo bíblico, com as opiniões bíblicas, com exemplos práticos, nós aprendemos e nos fortalecemos. E acredito que talvez essa pandemia, por mais trágico que seja, ela veio nos trazer que nós não estamos sós. Vamos citar a nossa igreja, nossa denominação, Igreja Adventista da Promessa. Nós completamos de fundação 89 anos de existência. Até aqui o Senhor nos ajudou. Só aqui em Adamantina, nós completamos 50 anos. Neste ano nós já faremos 51 anos. O quanto a igreja aqui em Adamantina ajudou a propagar o evangelho, orientou pessoas, discipulou. Às vezes a gente fala, mas hoje nós estamos em menor número. Mas faça uma pesquisa, pense quantas pessoas a igreja discipulou, ajudou e que às vezes saíram da nossa denominação ou às vezes foram para outras cidades e continuam contribuindo com a obra de Deus em outras localidades. Temos muitos exemplos que não vem ao caso citar, mas temos diversas pessoas espalhadas aí pelo Brasil, podemos dizer assim, que saíram da nossa igreja e estão ajudando a nossa denominação em outras localidades, seja como pastor, presbítero, diácono, apenas um colaborador, às vezes músico, enfim, estão ativamente contribuindo com a obra de Deus. Porque às vezes nós temos a impressão que, exemplo prático, da nossa igreja, às vezes que é só nós aqui em Adamantina, nós em Lucélia, Pacaembu, em cidades que nós conhecemos. Mas se você entrar na internet, olha tanto de igrejas nossas que estão engajadas na pregação do evangelho. Igual nós citamos, né, Lucas, o texto do Adrilson. Se você não conseguiu cultuar durante esse período de pandemia, então muito dificilmente quando voltar, você vai conseguir cultuar. Porque ele dizia que o reflexo do nosso culto durante a pandemia é o reflexo que nós somos. Porque o templo somos nós, né? Somos templo do Espírito Santo. Então, vem essa questão. Nós, como cristãos da cidade, nós estamos empenhados aí na missão de pregar o evangelho, de propagar. Como já dissemos, por nossas forças nós não podemos fazer nada. E também, igual o pastor Ademir acabou de dizer aqui, oração. A gente tem que orar e ter ação, né? Oramos, estudamos a palavra e pregamos. É claro que há diversas formas, como nós já citamos o exemplo. Antigamente, era eficaz o método de entrega de folheto. Era eficaz bater na porta. Hoje, as pessoas já não estão mais, entre aspas, receptivas a essa modalidade. Mas temos outras ferramentas também que podem nos ajudar. É claro que nós não estamos aqui anulando a entrega de folheto, a pregação de porta em porta. Mas, olha a ferramenta que nós temos, a internet, o WhatsApp. Às vezes, igual eu já trouxe esse exemplo, você pode ser tímido, vergonhoso, ficar com medo, mas num clique, você pode evangelizar umas 10 casas, que você demoraria aí 1 dia, 2 dias para estar pregando, evangelizando. Você compartilhando essa live, como a gente sempre diz, você é um missionário online, você vai estar atingindo pessoas de Adamantina, de Lucélia, Pacaembu, pessoas de outras localidades que às vezes podem não congregar aqui conosco na nossa cidade, mas podem procurar outras IAPs no lugar onde que ele vive. Às vezes são pessoas que nunca ouviram falar da nossa igreja e às vezes nunca ouviram falar do evangelho. Às vezes ouvem falar Deus, Jesus, mas nunca se aprofundaram nessa questão. Então, oração, e como bem disse o pastor, orar e ação. E até para fazer um parênteses, Lucas, antes de nós terminarmos tudo, inclusive tem um vídeo que é muito interessante que nós podemos estar passando aqui, que retrata e faz um resumo de tudo que nós estudamos nesta manhã. Beleza. Muito bem abordado. Obrigado aí, mais uma vez frisando, todos vocês que estão participando conosco do estudo, todos vocês que têm dado suas contribuições. Irmãos,
Então, como foi tratado, né? O cristão e a cidade, os cristãos e a cidade, nós, como cristãos, né? Nós devemos, então, ter aí as características de Cristo em todo lugar. E nós sabemos que quando nós estamos inseridos, né, dentro da cidade, nós temos que testemunhar sempre uma conduta perfeita, digo, claro que na medida do possível, de acordo com o que Cristo nos ordena. Nós devemos de ser aquela testemunha fiel do Evangelho de Cristo. Quando nós estamos inseridos num contexto, nós devemos prezar, num contexto urbano, né, na nossa cidade ou rural, onde você esteja, nós devemos de prezar pela boa conduta, pela boa comunicação com todo mundo, pela atenção que a gente dá, né, às autoridades, a acepção de pessoas que nós não devemos fazer nunca. Nós devemos então de estar atento a tudo isso. E para nós refletirmos sobre isso, eu vou deixar uma questão aqui, para você refletir aí na sua casa, juntamente com os que estão aí próximo a você. E é uma questão também que está inserida no nosso estudo. Você acredita que os cristãos de sua cidade têm dado testemunho de boa conduta? Há algum aspecto que deve ser melhorado em sua própria vida cristã nesse sentido? Vê aí, irmãos, tem alguma coisa que nós devemos melhorar nesse sentido de dar bom testemunho? E como os cristãos têm agido dentro da nossa cidade? Responda você mesmo. Vê aí o que está acontecendo, né, na sua cidade. E também nós sabemos que nós devemos influenciar as cidades com o serviço de amor. O que tiver que fazer em favor da nossa cidade para ajudar, seja aí uma doação de cestas básicas, seja um trabalho voluntário, seja algo que a sua cidade necessita, um mutirão aí que todos estão engajados. Muitas das vezes, pelo menos aqui na minha cidade, eu vejo que há campanha do agasalho, há mutirão de limpeza de praças públicas e terrenos públicos vazios. E então tem aí uma diversidade de coisas que dá para nós estarmos aí inseridos, né? E também prestando serviços, né? À nossa cidade, serviço comunitário. É claro que nós sabemos que toda ajuda é bem-vinda, porque nós moramos num lugar onde nós queremos ter aí um lugar agradável, onde nós possamos ser atendidos a tudo aquilo que nós precisamos para ter aí a nossa vida e a nossa família estabilizada em um determinado lugar. Para também refletir ainda sobre isso, se você já refletiu sobre a questão anterior, eu vou deixar para finalizar uma outra questão. Você já prestou ou tem prestado algum serviço voluntário em sua cidade? E aí, como que você tem feito? Depois você pode aí estar compartilhando, se você teve aí alguma experiência, pode deixar aí nos comentários o que você achou. Mas nós como cristãos, se necessário for, e se tivermos oportunidade, nós devemos então estar sempre aí participando. Vou deixar a oportunidade com o nosso irmão Arnon, para ele estar complementando, e também se tiver um videozinho aí, quiser exibir, fica aí à disposição. Bom, vamos lá. Só complementando, né? E igual aqui a nossa irmã Marta de Oliveira. Ela diz: sim, nasci e congreguei em Oswaldo Cruz. Hoje sou da IAP Jundiaí. Minha gratidão pelo que aprendi e pelas muitas pessoas que amo muitíssimo. Aí, ó, um exemplo prático. Porque, às vezes, igual a gente fala, nós estamos no contexto aqui, igual essa questão que você trouxe aí de ajuda voluntária, né? Lembra quando nós fazíamos aquela programação na clínica do Pai Nosso Lar? Sim. Então, era um trabalho muito gostoso, bacana. Aí nós podemos pensar, mas não rendeu fruto nenhum. Rendeu. É que eu não vou saber realmente a atual situação, mas tinha uma pessoa que estava lá na clínica em recuperação, que através do nosso trabalho, ela se reabilitou na clínica, ela era lá da região de São Paulo, e com base no trabalho que nós desenvolvemos aqui,
ela se converteu em uma das nossas igrejas, eu não vou lembrar correto em qual cidade, ou em qual localidade, ou qual IAP certinho, mas ela se converteu, procurou uma igreja na sua cidade, nossa, e até onde eu tinha ciência, ela tinha estudado os nossos pontos de fé e tinha se batizado. Então, você vê a importância, né? Como a gente sempre está dizendo, com base nesse estudo, nós plantamos ou nós regamos, mas quem dá crescimento é Deus. Às vezes, essa árvore, esse fruto não vai ficar aqui local, vai ser exportado, né? Porque às vezes Deus chama para outras localidades, igual, por exemplo, Abraão. Abraão estava lá tranquilo na terra, e Deus mandou ele para ir outro lugar, e ele com fé foi. Então, às vezes nós estamos aqui hoje, mas Deus pode nos colocar na localidade amanhã. Então, que nós sejamos gratos, né? Sejamos gratos, aproveitamos o momento que nós temos aqui para sermos discipulados, discipular, aprender e, às vezes, até ensinar, porque com base na troca de experiência podemos aí sempre aprender um pouco mais com cada um. E aí, Lucas, eu acho que seria bom nós finalizarmos a questão do desafio missional, porque até posteriormente nós passamos o vídeo e dá tempo os nossos irmãos, qualquer coisa, fazer os pedidos de oração. Tudo bem, vamos lá então. O nosso compromisso missional dessa semana diz assim: seu compromisso missional dessa semana é envolver-se em algum projeto social, acadêmico, científico ou artístico de sua cidade, que comunique a beleza e a glória do Senhor. Você pode fazer isso por meio de uma publicação em rede social ou engajando-se pessoalmente. Ajude outras pessoas a desenvolver apreço por sua cidade também.